Oi, galera. Bom dia. Tudo bem, gente? Bom dia. Saudade de vocês. Lindezas. Como é que foi as férias? Foi legal? Bom dia, Ju. Bom dia, Livinha. Bom dia, galera. Tudo certo? Oi, Ana. Foi boa. Minhas férias foram boas. Na verdade, fiquei vendo série e trabalhei também, viu, gente? Fiquei vendo série e trabalhando, vendo série e trabalhando. Não saí de casa para nada. Mufato tá rico, né? Mufato já era rico, agora então, nossa senhora. Só foi no Mufato comprar comida. Tudo certo. Então, galera, que bonitinhos. E a de vocês? Foi boa? Fizeram nada também, né? Pra variar, ficamos em casa, né? Ninguém passeou, não. Ninguém tá indo embalada, não, né? Fala, João Baiano. João Lucas, meu baianinho. Cara, que dieta, rapaz? Como é que o cara faz dieta? Passa o dia inteiro em casa. Fazer dieta onde? Hoje eu vou ganhar um tênis. Parece que ele vai chegar hoje. Um tênis para corrida. E eu vou começar a correr. As férias foram boas. Muita comida. É verdade, Lu. Má. Corre nada, rapaz. Tu corre nem. Tu corre é da polícia, João. Você corre é da polícia, tá? Isso que você corre. Corre nada. Primeiro que você não pega eu na corrida. Acho. Deixa eu ver. Cara, não tô jogando bola. Eu não posso ficar sem dar uma corridinha. Preciso. Cara, eu tô dando choque, velho. Não sei o que acontece. Dou choque nos outros. Rela a pessoa dá choque. Eu relo na porta do carro, dá choque. Sei lá o que é isso. Essa pandemia, esse isolamento social deixa a gente mais elétrico. Sei lá. Juro, eu tô dando choque em todo mundo, velho. Posso relar os outros. Vamos trabalhar? O que será que é isso? Pergunta pro professor de física, por favor. Quem que é o professor de física? É o Feijão, né? Pergunta pro Feijão. Já sei o que é. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Bora. Bora, então, tá? Vou começar. Vai chegando. O pessoal tá chegando devagar, mas chegou bastante gente já, né? Cala a sua boca, moleque. Retardado. João escreveu uma obscenidade aqui, eu não vou deixar. Não vou compartilhar com vocês, não. Let's go. Let's go. Let's go, porque eu sou do interior. Bora lá? Cadê aqui? Achei. Nosso roteiro de estudos, nós estamos na turma A. E pelo que eu anotei, a turma A está aqui, tá? A turma A está nas revoltas da República Velha, certo? Na aula passada a gente falou sobre a crise do café com leite. Eu falei para você que é lenda aquela história de amor, aquele suposto caso de amor entre São Paulo e Minas Gerais, na República Velha, de que esses estados viviam harmoniosamente, politicamente no Brasil, né? E que esses estados definiam aí apoio sempre aos mesmos candidatos à presidência, e como eles eram os dois estados mais fortes do Brasil, eles definiam a política nacional. É uma lenda, porque eles vão brigar em dois momentos, né, da República Velha. Esse é o primeiro momento em que São Paulo e Minas Gerais rompem aquela harmonia política e acaba resultando, inclusive, aí numa eleição cujos candidatos têm apoios diferentes dos dois estados, né?
o Rui Barbosa e o Hermes da Fonseca são apoiados por São Paulo e Minas Gerais, respectivamente. Isso é uma quebra da política do café com leite, que acabou dividindo o Brasil e fazendo essa eleição em 1909 ser uma eleição bastante disputada, tá? E aí eu vou entrar na parte mais tensa, né, da chamada República Velha, que é a fase das revoltas. É o assunto que a gente trata assim das revoltas na República Velha. E a revolta, uma das revoltas mais importantes foi a revolta de Canudos, a Guerra de Canudos, né? Que aconteceu no Nordeste do Brasil. É importante lembrar que a situação do povo nordestino no início do século XX, final do século XIX e início do século XX, era uma situação muito, muito complicada, né, galera? Porra, os caras estavam sofrendo desde a crise da cana-de-açúcar. Ô, louco. Então, eu estou falando para você de um processo de crise que começa com a saída dos holandeses. A Cecília está chorando, gente. Deixa eu ver. Chorou? Não, parou. Estou falando para você que a miséria no Nordeste tem suas raízes no período colonial, galera. Né? Quando os holandeses saíram de lá, foram embora, depois da crise da cana-de-açúcar, o Nordeste deixa de ser o centro financeiro brasileiro para nunca mais voltar a ser. Né? Você tem uma ideia, como você já sabe, você já estudou isso comigo, o Nordeste já foi a região mais rica do Brasil, né? Na época da cana-de-açúcar, as províncias, a região nordestina eram as capitanias de Pernambuco, por exemplo, a capitania de Pernambuco, a capitania da Bahia, por exemplo, eram as principais capitanias e era onde o dinheiro estava, né? E depois que a cana-de-açúcar acabou, né, entrou em colapso, ela não acaba, né? A cana-de-açúcar entra em crise irreversível. E aí, a partir da crise da cana, o Nordeste perde muito espaço. Desde então, a situação do povo nordestino é uma situação de miséria constante, né? E tal. Entendeu? Então, assim, quando que os holandeses saíram do Nordeste? Século XVII. E onde nós estamos agora? Século XIX. Eu estou falando de mais de 200 anos de sofrimento. Chega uma hora em que as coisas não tem como mais se sustentar. Entende? E aí aparecem lideranças populares que vão falar coisas que são música, né, aos ouvidos de uma população miserável. Eu me refiro a quem? Deixa eu ver aqui no chat, parece que tem uma pergunta. Não, é só o pessoal que chegou agora. Então, xoxonhos, surgem lideranças populares que vão começar a fazer duras críticas à situação em que se encontra o Nordeste e o povo nordestino. E a pessoa que eu me refiro é esse homem chamado Antônio Mendes Maciel, que começa a pregar no Nordeste fortes críticas a dois elementos importantes, né, ali na região, que é fortes críticas em relação a dois elementos importantes, que é o governo, tá, e os grandes fazendeiros locais. Então, quem que é o Antônio Mendes Maciel? É o Antônio Conselheiro, que é uma figura que vai andar pelo Nordeste, é uma figura bastante caricata, sabe? Ele tinha uma aparência muito parecida com a aparência que os católicos têm de Cristo, né? Ele era barbudão, cabeludo e andava com um cajado na mão e falava para as pessoas coisas que eram bastante pertinentes, entendeu? Supostamente ele chegou a operar alguns milagres, e você sabe que o olhar de gente sofrida é um olhar mais sensacional, assim, um olhar mais emotivo, e tal. Então, as pessoas começaram a ver em Antônio Conselheiro uma espécie de líder messiânico, não tal como, mas algo muito parecido com a história de Cristo lá no Império Romano, que pregava contra a exploração do povo, né,
dele, do povo palestino lá, do povo da região em que ele vivia, em relação aos romanos. Então ele começa a fazer a mesma coisa. Olha, está sofrendo, é culpa de quem? Essa miséria que você está, meu amigo, essa miséria aí que você está é culpa desse governo, essa miséria que você está é culpa do seu patrão, que te explora e tal. Então ele anda pelo Nordeste fazendo isso, operando alguns milagres, nada se comprova, entendeu? Não tem nada comprovado, mas ele era católico, ele defendia o catolicismo, né? E outra coisa que fazia também era sugerir para as pessoas construírem igrejas. Ele fala assim, ó, vamos construir igrejas, vamos promover a construção de igrejas. Quem conhece o Nordeste, principalmente a região, o sertão nordestino, quem conhece o sertão nordestino sabe que você tem algumas cidades do Nordeste, tem 2, 3 ruas e 4 igrejas, por causa do sofrimento dessa gente. Sabe você sabe que a condição humana ela é muito frágil em situações de crise. As pessoas começam a recorrer à religiosidade. E como a crise é uma palavra muito, muito presente, né, na história do povo nordestino, a igreja, a religiosidade lá é muito forte, entende? Então ele começa a sugerir a construção de igrejas, tá? Até porque isso seria uma crítica também ao governo, que havia há pouco tempo laicizado o Estado laico, né? A Constituição de 1891 que sepultou a monarquia, ela laicizou o Estado brasileiro deixou de ser oficialmente católico e passou a ser o Estado laico. Entende? Então, isso também era uma crítica ao governo, que tinha laicizado o Estado. Eu, particularmente, estou colocando isso para vocês porque os vestibulares colocam. Tá? A historiografia, ela aponta um engajamento do Antônio Conselheiro em prol do catolicismo, já que o catolicismo tinha sido desvinculado do Estado. Eu, particularmente, não concordo muito com isso, porque eu não percebo em Antônio Conselheiro uma espécie de liderança intelectual capaz de perceber que uma Constituição alterou a relação Estado e Igreja no Brasil. Confesso para você que eu acho isso um certo exagero, mas é o que se tem. Tá? Os vestibulares tratam as críticas que Antônio Conselheiro faz ao governo pelo fato do governo brasileiro ter laicizado o Estado pela Constituição Republicana de 1891. Beleza? Ele critica o governo por isso, por Estado republicano ser laico. Ele considera os republicanos uma espécie de povo anticristo e tal. Né? E ele também critica a elite rural. O cara faz críticas à elite rural, porque, claro, né, nas fazendas nordestinas ali, as pessoas eram muito exploradas, ganhavam muito mal, tinham péssimas condições de trabalho. Nessa época ainda não havia lei trabalhista, né, no Brasil e tal. Então, as pessoas eram muito exploradas no campo. E qual que é a estratégia dele? O que ele faz, então? Ele fala assim, olha, se você quiser deixar de ser essa pessoa miserável, explorada, se você quiser viver de forma mais digna, né, venha viver junto comigo, né, em um arraial que ele funda nas margens ali do rio Vaza Barris, lá na Bahia. E esse arraial, chamado Arraial de Canudos, era um arraial onde as pessoas viveriam supostamente de forma igualitária, onde a terra e a produção que dessa terra resultasse seria distribuída entre os moradores de Canudos. Virou um grande povoado que aos poucos foi crescendo, 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 até atingir aproximadamente 20 a 25 mil pessoas. 20 a 25 mil pessoas vivendo junto de Antônio Conselheiro em terras que não eram deles, mas eram terras invadidas, terras na margem de rio, né? E o Antônio Conselheiro arrebata muita gente e desperta um sinal de alerta naquela elite local que tinha medo de perder suas terras, né? E o próprio governo republicano, que via em Antônio Conselheiro um difamador muito perigoso, entende? Então, assim,
O Arraial de Canudos era uma ameaça tanto à estrutura republicana, porque eles criticavam o governo republicano, quanto à estrutura fundiária, porque eles tiravam funcionários das fazendas e ainda invadiam terras, né? Ele invadiu essa terra e acabou criando ali um povoado que se replicasse pelo Brasil, isso poderia alterar de maneira profunda a estrutura fundiária brasileira, que era basicamente, né, estava basicamente nas mãos de oligarquias estaduais. Então, Antônio Conselheiro pintou o diabo para essas pessoas, para esses grupos poderosos, e ameaçava todo o status quo, né? E aí o governo vai mandar suas tropas militares para rebelar, para impedir que o povoado de Canudos tivesse vida longa, né? E o que acontece? É uma guerra vai acontecer entre os rebelados de Canudos, entre o povo nordestino, né, que vivia ali na região do Rio Vaza Barris, com o Antônio Conselheiro, e as tropas do governo federal. Na época, nós estávamos no final do século XIX, o exército brasileiro já não estava mais no poder, e assim uma guerra vai acontecer entre os rebelados lá de Canudos e as tropas do governo, e essa guerra vai ser muito sangrenta. Mas uma coisa interessante, o governo teve, eu preciso que você anote isso, o governo teve dificuldades, o exército teve dificuldades para vencer Canudos, tá? Teve muita dificuldade. Por quê? Porque o exército brasileiro estava muito fragilizado, já, né, desde a Guerra do Paraguai, que não se tinha investimento nas Forças Armadas. Entende? Então, a Guerra de Canudos colocou frente a frente os sertanejos, liderados por Antônio Conselheiro, e o exército brasileiro, fragilizado e enfraquecido desde a Guerra do Paraguai. O fato é que o exército vence essa guerra, mas ele precisa de várias investidas contra Canudos para poder destruir definitivamente o povoado de Antônio Conselheiro. Durante toda essa guerra civil, quem se destaca na cobertura jornalística dessa guerra é um jornalista e escritor chamado Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, durante toda a cobertura, depois da cobertura, ele vai acabar lançando um livro chamado Os Sertões, que é um clássico da literatura brasileira, onde você tem toda uma descrição do povo nordestino, da situação do povo nordestino, da geografia do Nordeste brasileiro e tal. Então, ele vai apontar ali, essa obra é muito importante para quem quiser conhecer um pouco do Nordeste brasileiro no final do século XIX, certo? Os Sertões, que eu não entro em detalhes da obra, porque você vê com a professora ou professor de literatura. Tudo bem? O que acontece? A vitória das tropas do governo, apesar da dificuldade que eles tiveram, eles venceram Canudos e acabaram com o sonho ali daqueles sertanejos que moravam junto de Antônio Conselheiro. Deixa eu ver se tem pergunta. Não. Beleza. Então tá. Essa foi a revolta de Canudos, ou a Guerra de Canudos. Outra revolta importante, e essa talvez seja até ou tão importante quanto Canudos, é a revolta da Chibata. Agora, eu vou até fazer o que com você? Eu vou tratar esse assunto de maneira até mais aprofundada do que eu deveria, porque eu acho que seria legal para você usar a revolta da Chibata em suas redações, porque ali tem vários elementos que você pode usar, como, por exemplo, o preconceito de raça, contra a intolerância, a exploração do trabalho, aquela coisa toda que você coloca em redação para agradar lá o corretor, tá? E claro, dar consistência e robustez aos seus textos. Deixa eu tomar meu cafezinho colhido nas montanhas da Colômbia. Bora. Então tá. O que é a revolta da chibata, xoxonhas? Chibata, primeiro, a chibata é um instrumento de castigo, né? Um chicote. Chibatada é uma chicotada. Revolta da chibata é a revolta contra chicotadas, certo?
Agora, onde acontece a revolta da chibata? Acontece na Marinha. Agora, por que ela acontece? Porque na Marinha, os negros eram castigados fisicamente. Para aí, Rafa, os negros, você está falando que a Marinha, no início do século XX, recebia negros? Sim, a Marinha recebia negros, recebia mulatos, recebia brancos também, claro, né? A Marinha recebia negros, mulatos e brancos, só que tinha um problema. Os negros e mulatos da Marinha tinham um tratamento diferente dos brancos. Eles eram discriminados na Marinha. Havia uma discriminação racial dentro da Marinha, certo? Agora, tem uma coisa importante. Eu queria que você colocasse, porque eu falei que vai ser uma aula, tipo, um pequeno trecho de específica de história agora, tá? Para você entender. Você deve estar pensando, pô, castigos físicos, Rafa. Porra, castigos físicos não existem no Brasil, porque o Brasil aboliu a escravidão em 1888. Então, como é que você tem castigos físicos na Marinha? Primeiro, os castigos físicos no Brasil, na época do Dom Pedro II, já tinham sido abolidos antes da própria abolição da escravatura. Tá? Então, o imperador ele sanciona uma lei em 1886, portanto, 2 anos antes, né, da abolição definitiva da escravidão no Brasil. Ele aboliu a escravidão, os castigos físicos ali, 2 anos antes. Então, se você ter uma ideia, os castigos físicos no Brasil foram proibidos antes mesmo da escravidão brasileira, do fim da escravidão brasileira. E nós estamos em 1910 e a Marinha está castigando negros fisicamente, dando chibatada, né? Agora, não é só a chibatada que é o problema. Não é só a chibatada. Então, vamos enumerar os problemas. Não é só... A chibatada é um. Mas quais são os outros problemas que caracterizam essa discriminação? Primeiro, os negros ganham menos. Os negros trabalham mais. A alimentação era ridiculamente podre, né? Ruim, né? E as condições de trabalho eram muito insalubres. A Marinha era muito insalubre, não tinha muita insalubre, aqui não tem saúde, certo? Insalubridade é um espaço onde não te onde você não desfruta de limpeza, de organização, de preservação da sua saúde. Então, era um lugar onde eles ganhavam mal, onde eles comiam mal, onde eles trabalhavam muito, e muito ruim para a sua saúde, sem contar os castigos físicos. Então, havia um conjunto de coisas, certo? Que deixavam os negros da Marinha pé da vida com a sua condição. E aí, qual foi a gota d'água para essa revolta eclodir? Tá? Eles eram castigados há muito tempo, comiam mal, ganhavam mal, mas aí um negro chamado Marcelino de Menezes vai tentar entrar com uma garrafa de cachaça no trabalho. O nível da situação, como é que estava. Então, o cara tenta entrar com uma garrafa de cachaça e ele foi flagrado ali, tentando cometer essa ilicitude. E aí, ele foi levado ao castigo físico por causa da indisciplina. E o máximo de chibatadas que eram aplicadas era 25 chibatadas, 25 chicotadas nas costas. E o negro Marcelino Menezes foi chicotado na frente de toda a tripulação ali que estava no lugar onde ele estava trabalhando, no navio onde ele estava trabalhando. E ele foi chicoteado por 250 vezes. Os caras chicotaram o cara 10 vezes mais, entende? Então, é muito, né? Então ele sofre 250 chicotadas e na frente de todo mundo. Essa foi a grande gota d'água para a eclosão de uma revolta. 1.200 negros e brancos e mulatos, liderados por um almirante negro chamado João Cândido, vão tomar vários encouraçados brasileiros e vão ameaçar bombardear o Brasil
né, caso as suas reivindicações não sejam atendidas, não fossem atendidas. E quais eram essas reivindicações? Reverter tudo aquilo que eu falei para você, acabar com os castigos físicos, melhorar o salário, melhorar a condição de vida do trabalhador negro da Marinha, enfim, melhorar toda a alimentação e tal. Uma carta foi enviada ao Exército Brasileiro e o governo brasileiro. E aí o que aconteceu? O governo cedeu. Falou assim, beleza, vamos acabar com as chicotadas da Marinha e tal, certo? Garantimos para vocês que vamos acabar e vamos anistiar aí os envolvidos, os líderes desse movimento. E aí o movimento acabou, certo? Só que depois, olha só, depois que tudo parecia ter acabado e aparentemente a revolta da Chibata tinha dado certo, o governo vai aprovar, ainda no mesmo ano, final do ano de 1910, um decreto chamado Decreto 8.400, onde as lideranças da Marinha tinham a permissão de retirar da Marinha qualquer pessoa que eles considerassem hostis à Marinha. Então, se eu sou o chefe da Marinha, se você estiver me desagradando pelo artigo 8.400, eu posso tirar você da Marinha sem justificativa. Entende? Ou seja, a revolta da Chibata acabou resultando, mais tarde, em uma lei que facilitava a exclusão de marinheiros que fossem indisciplinados, por exemplo. Entende? Só que isso não é o fim. O fim dessa história é mais trágico do que você pensa. O fim dessa história acontece por causa de uma rebelião em uma prisão da Marinha. A Marinha tinha uma prisão. A Marinha tinha prisão numa ilha, chamada Ilha das Cobras. Olha só. Parece filme do Stephen King, né? E tal. E aí o que acontece? Uma rebelião ali aconteceu na Ilha das Cobras, e por causa da situação da cadeia e tal, que é muito difícil e tal, e aí a Marinha acusou essa rebelião de ter sido motivada e inflamada pelo João Cândido e mais 30 pessoas que havia liderado ali, né, a revolta da Marinha, a revolta da Chibata. Então eles se vingaram, aproveitaram essa rebelião para se vingar das lideranças da revolta da Chibata. E aí prenderam, usaram a rebelião como estratégia e prenderam os caras, 31 caras. Isso era 24 de dezembro, véspera de Natal de 1910. Tá certo? E sabe o que os caras fizeram? Os caras colocaram essas 31 pessoas numa sala fechada, cheia de cal, toda branca, cheia de cal, tortura, certo? Cal mesmo, de construção civil. Depois de 3 dias, eles abriram essa sala e dos 31 que estavam presos, apenas 2 sobreviveram. E um deles era quem? O João Cândido, o líder da revolta da Chibata. João Cândido conseguiu sobreviver, 31 mortos, e ele saiu de lá traumatizado, porque os caras iam morrendo no pé dele, na cara dele, do lado dele e tal. E aí ele ficou traumatizado, foi para o hospital psiquiátrico e acabou sendo condenado ainda mais 2 anos de cadeia. Depois de 2 anos de cadeia, João Cândido foi solto. E ele tentou recuperar a cabeça dele e tal, o trauma que ele passou, e foi trabalhar. O cara era um monstro. O cara foi trabalhar e falou assim, eu estou na Marinha, mas vou trabalhar, e estou loucão aqui, estou traumatizado, estou ferido e tal. Né? Psicologicamente foi tentar trabalhar no porto do Rio de Janeiro. Né? Trabalhar serviços particulares ali. Só que todo lugar que ele entrava para trabalhar, os caras da Marinha davam um jeito dele ser demitido. E ele perdeu todos os empregos que ele conseguia. O que ele fez fazer? Ele foi pescar. Virou pescador. Ele pescava, pegava seu peixe e ia vender na Praça 15 do Rio de Janeiro. Aí assim que ele viveu a vida dele, sofrendo, pobre, miserável, até morrer em 1969, na época da ditadura militar. 1969. O cara viveu 89 anos. Com 89 anos ele morre. E aí, na década de 70, ele é homenageado pelo Aldir Blanc, pelo João Bosco, que fazem uma música lá, né? Fazendo uma homenagem ao João Cândido, ao almirante negro que liderou a revolta da Chibata. E aí, em 2008, para finalizar essa história, em 2008, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona uma lei que excluía, postumamente, né,
depois da morte, mas excluía a pena a que João Cândido havia sido condenado. Então, essa história de João Cândido, líder da revolta da Chibata, que emociona todos pela sua resistência, pelo seu sofrimento, né? E pela sua garra, que ele levou a vida inteira. É homenageado, e a música que eu me refiro é a música Mestre Sala dos Mares. Mestre Sala dos Mares, que é a música que homenageia o João Cândido e toda a revolta da Chibata. Em 2008, como eu disse, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancela póstumamente a condenação dele de 1910 a 12, em que ele ficou preso. Beleza? Na próxima aula a gente começa pelo contestado. Tá? O contestado eu vou ficar bem na superficialidade, porque eu vou dar um plantão de história do Paraná lá na frente, para o vestibular, e aí eu vou entrar em detalhes. Beleza? Um beijo. Fica com Deus e até semana que vem. Saudade de vocês, seus bonitos. Dá tchau para mim aqui, por favor. Eu gosto de carinho. Eu gosto de atenção. Eu sou carente, tá? Um beijo. Morro de amor por vocês. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem, seus lindos. Saudade, saudade, gente. Lindo. Você que é lindo, João. Tchau, pessoal. Lindinho. Que bonitinhos que vocês são, gente. Também te amo, João. Te amo muito, moleque. Seu feio. Tchau, Bru. Lindos. Adoro isso. Adoro. Maria Clara, que saudade. Carolzinha, beijo. Vitória, o nome do rapaz que levou a garrafa de cachaça? João Lucas. Não, tô brincando. Marcelino Menezes, meu amor. Ô, Mar, roteiro atualizado? Tá na tua mão. Vai até a Revolução de 30, mulher. Maria Vitória, qual o roteiro? Você não tem esse que tá aí na tela? Tá lá no caderno. Ai, que bonitos. Ah, então vou colocar lá, uai. Só um pouquinho. Deixa comigo, vou colocar agora lá, tá bom? Nesse momento. Beijo. Já estava anotando João Lucas. Ai, que divertido isso. Amo vocês, tá? Tô fechando, vou fechar. Tchau.